Olá, modistas, sejam muito bem-vindos ao canal Fada da Costura Infantil. Eu sou a Diva. Hoje nós vamos fazer uma modelagem para um vestido infantil, um vestido com o corpinho todo de lastex. É um vestidinho, adivinha da onde? Da Shein, né? E para esse vestido, é uma modelagem bem simples mesmo, porque o que eu faço? Eu vou pegar e vou passar limpo a minha base frente. E sobre esta base frente, eu vou riscar também a base costa. A base costa vai entrar aqui, ó. Venho, esquadro ela aqui e copio ela. Aqui eu tenho a minha frente, eu tenho a minha costa. No meu decote, no caso, eu vou descer 10 centímetros. Pode ser, acho que no máximo 11, né? Se a criança for menor, é aquela coisa, gradualmente. Se a criança for uma modelagem maior que essa, 8 anos, você pode vir descendo, de repente, no máximo uns 12 centímetros, varia. Mas, se for o caso, você mede na criança do ombro até a altura desse decote para ver se tá bom. Porque aqui, no meu caso, é 10, mas se for uma criança de 4 anos, não vai ser 10 centímetros, vai ser uma distância bem menor. De repente pode ser um 6, pode ser um 7 ou pode ser um 8. Vai variar. Aí convém pegar essa medida daqui do ombro até a altura que vai ser o decote, medir na criança para ver se esse tamanho tá bom para você. Então, o que eu faço aqui? Eu vou riscar aqui que eu marquei 10 centímetros. Porque nisso tudo, eu ainda tenho que ter um pedaço de cava. Eu tenho um pedaço de cava para ter lastex nele também. Eu vou colocar um ombro de 5 centímetros. Aí eu vou pegar aqui, meu ombro, 5, e vou descer. Ó, mais 5 centímetros aqui também. Eu vou descer aqui. Aqui tá 5. Mas ele... eu quero que ele seja 5 centímetros. Eu posso fazer isso aqui, ó. Para fazer a costa, posso fazer isso aqui. Ou posso pegar daqui pra cá e marcar assim que entrar aqui. Não importa. Agora aqui, essa cava aqui, que ela não tá junta, mas eu não vou fazer frente e costas diferente, eu vou fazer tudo igual, eu vou pegar o meio termo entre elas aqui, ó. Eu pego esse meio termo, aí esse aqui some e esse aqui também some. Eu tenho essa aqui que é a minha frente e eu vou cortar 4 vezes. E aqui vai ser minha costa, 4 vezes. E eu vou ter algo aqui, ó, que é um pique de encontro. Pra saber que esse pedaço aqui é o ombro, decote, esse pedaço aqui é cava. Vou recortar aqui pra vocês verem. Aqui tá o meu corpinho que eu já recortei. E aqui tá o meu ombro, que estava assim. O que eu fiz, o que eu faço? Eu subo ele aqui e acerto ele aqui. Essa minha parte aqui já tá pronta. O problema dela é que aqui a costura vai ser 1,5 centímetro. Aqui a costura vai ser 1,5 centímetro. Porque é a costura que entra no babadinho e a costura que passa um pouquinho que vai firmar. Vou dar uma colinha aqui de um papel de outra cor para vocês verem. Aqui é o tecido do lastex. Eu dei esse tecido aqui porque eu vou vir fazendo várias carreiras de lastex. Dependendo do tecido, às vezes você colocando muito no tamanho, quando você vai ver, ele tá menor no comprimento. Então, eu coloco um pouco mais de tecido. Se, à medida que ele vai
sofrendo a elasticidade dele, o enrugado, não é que ele diminua para cima. Existe uma tendência a perder alguns centímetrozinhos. Então, eu coloco isso aqui. E aí, eu vou esquadrar aqui essa largura aqui. Aqui em cima, esse pedaço aqui, ele termina aqui. A minha dobra é aqui. Quer dizer, digamos que seja aqui. Eu vou colocar mais em cima, que eu vou dar um tecido aqui em cima também, que depois, na hora de cortar, a gente arruma. Só que eu vou ter um túnelzinho, que é um babadinho. Nesse babadinho, eu não vou deixar babadinho, não. Eu vou enfiar um elástico dentro do meu babadinho no decote, tanto frente quanto costa. Não vai ficar o babadinho, vai ficar um túnel com elástico fino. Eu deixo, pelo menos assim, digamos que 1,5 centímetros. Porque na hora de costurar, eu vou dobrar e vai ficar um túnel. Vou costurar com uma costura para deixar a largura do meu túnel pronto. Depois eu vou vir passando já a costura com lastex. Aqui, este retângulo que eu tô fazendo, dependendo de como vai estar arrumado o meu lastex, ele vai acabar ficando menor do que eu espero. Só que não tem problema. Se você não quiser, eu dei o dobro para dar o lastex. Você, aqui no caso, essa parte aqui, você calcula 3 vezes mais. Você pode calcular 3 vezes mais também para fazer o lastex. Porque a minha roupa, note bem que ela tem cava. Eu vou passar o lastex nela toda. Quando o lastex ficar pronto, digamos que ele fique assim, com a minha modelagem dobrada, ele fica assim desse tamanho. Se ele ficar desse tamanho, se ele ficar maior do que isso aqui, eu vou colocar ele na dobra, na largura aqui, e vou dar a costura que eu tiver de dar, e vou vir e vou fazer isso aqui. Vou recortar com a costura. Mas, com esse tamanho que eu vou dar, e a elasticidade da máquina que eu vou trabalhar, que eu sei, que eu conheço bem a minha máquina, ele vai ficar menor. Eu não ligo. Não tô fazendo para a indústria que precisa ficar todos do mesmo tamanho. E nem tô usando aquela máquina maravilhosa de pregar lastex, que isso aí não me pertence. Aí assim, digamos que ele já fez o lastex, fez e aconteceu, aí meu lastex tá pronto, e aí ficou desse tamanho aqui. Esse tamanho aqui tá menor do que a minha modelagem. Ok? Não tem problema. Porque ele tá menor porque tá com lastex. Mas, na verdade, ele é largão. Então, nessa hora, eu vou pegar, cortar, dobrar ele aqui. Vou chegar aqui. Vou pegar essa minha modelagem. E vou colocar assim na dobrinha da parte lá de cima. Que aqui eu não vou precisar de colocar tecido. Vai estar na dobrinha. Vou chegar aqui. E vou fazer isso, vou recortar dando tecido. Mas se a minha roupa, minha modelagem assim, ela tiver retinha assim, e ela tiver menor, eu não tenho problema. Eu recorto aqui e deixo ela inteira. Agora, se ela tiver maior do que isso aqui, se ela tiver maior, digamos, aqui, ó, tá na beirinha aqui. Aí eu vou ter que cortar aqui a minha cava. E aí aqui tá na beirinha, não tem problema. Só que aí se ela tiver assim, eu não vou deixar ela vir direto. Aí eu venho com ela e recorto ela fazendo o acinturado. Eu só não preciso fazer esse acinturado se tiver tudo menor. Se tiver tudo menor, eu só faço a cava. E uma outra coisa aqui, que eu fiz essa paradinha aqui, mas não coloquei uma coisa que é bom colocar. Eu tô usando lastex e eu pretendo fazer um recorte, então não tem problema. Eu posso tirar meio centímetro da lateral, frente e costa. Eu vou estar tirando aquela minha folga que eu tenho na modelagem.
Eu não preciso daquela folga para lastex, certo? Aí é isso aqui. Tá o dobro da minha base, que pode ser maior ou pode ser menor. Vocês é que vão dizer. Agora nós vamos para a manga. Fiz uma cópia da minha base da manga, né? Aí agora eu vou recortá-la, mas antes de recortar, eu vou dar a minha altura da minha manga. Eu dou minha altura por aqui. Eu vou dar 7 centímetros, eu dou 7 centímetros aqui, 6,5, 6, 7 centímetros, e venho aqui e marco. Agora tá na hora de fazer a nossa manga. Eu copiei a minha base, peguei e risquei na linha, assim, aqui na linha da cava, peguei e risquei. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, com a minha manga. Tá vendo? Eu vou dar uma distância que eu acho, assim, que fique legal. E pra fazer uma princesa aqui. Deixa eu medir aqui. Tá dando aqui 3 e alguma coisinha. Eu, assim, tá com uma carinha. Tá com uma carinha que parece que vai me deixar feliz. Dei uma alfinetada aqui pra eu não me perder. Eu deixei assim, ó, no meu caso, eu distanciei a minha manga 3 centímetros daqui. E abri para dar um volume aqui que eu queira, dar uma largura aqui. E aí agora eu pego e acerto ela aqui. Eu faço isso aqui. E venho. Minha manga tá aqui. Ok? Isso aqui é porque eu vou definir um franzido para entrar aqui na minha manga. Isso tudo vai ser isso aqui, mais isso aqui que vai entrar nesse espaço aqui. Ou aqui varia. Você vai dar uma escolhida. Mas aqui assim, o certo seria vir aqui, ó. Se eu tivesse fazendo assim, seguindo a regra. Isso aqui tá nessa distância. Só que aí ela fica muito achatada. E eu quero ela assim, franzida, uma princesa mesmo. Eu subi aqui. Eu posso até subir um pouquinho mais. Dá aquele volume que dá no princesa. A minha manga, assim, tá meio pronta. Mas aqui ela começou, essa descida que ela deu, já tá meio de ladinho. Eu posso fazer mais isso aqui. Essa manga aqui, vai entrar aqui, vai ser um elástico aqui. E aqui vai ser um franzido. Achou que a manga você quer um pouco mais de volume? Você pode chegar, dar mais tecido, mais papel pro lado de cá. Você pode até fazer isso aqui, ó. Você pode chegar pra cá e fazer mais isso aqui. Quanto mais você faz isso, mais volume você vai dar nela. Mas a minha, no caso, é essa daqui, que eu vou cortar 2 vezes. E eu não vou fazer cava frente nela, não. Ela vai ser uma só, tal qual. O corpo, a manga vai ser a mesma coisa. Vou recortar aqui. Bem, para marcar o comprimento do meu vestido, eu medi a minha base. A minha base frente, foi em cima dela que a gente mede o comprimento. Eu medi aqui. E depois eu defini o comprimento que ia ter. No meu caso, estava dando entre 80 e 82 nessa média. Como eu calculei o comprimento da minha saia. E largura também. A minha primeira saia, ela é um tecido, um retângulo. O que aconteceu com ela? Eu tenho 40 centímetros de comprimento dela. É a altura. E nessa largura aqui, ela ficou com 70. Porque o meu tecido tem 1,40 de largura e eu parti no meio. Como eu cheguei a esses 70 centímetros, que é o que franze na frente, o que franze atrás. Aqui, eu tenho isso aqui, ó, 26.
eu tenho 26 de frente. Para o meu franzido ficar gostosinho. Se eu pegasse esse 26 aqui e multiplicasse por 3, ficaria uma medida legal para ficar um franzido bonito. Aí daria aqui, ó, 52. Eu viria para cá. E ele iria dar, vamos já arredondar, 80. Entre 85 e 90, você dando mais um pouquinho, fica muito bonito. Só que eu consegui colocar as minhas duas partes da saia 1 na mesma altura de tecido. Eu fiz uma economia de tecido. Porque eu não tinha tecido suficiente para cortar essa altura duas vezes. Eu estaria cortando, usando, no caso aqui, 80 centímetros, sem considerar as perdas. Estaria gastando mais ou menos 85 centímetros de altura. E a lateral que iria sobrar, no meu caso, não daria para encaixar isso aqui. O máximo que daria para eu encaixar, de repente, uma manga, isso aqui poderia dar para encaixar. Não sei. Mas assim, e aí eu tenho a saia de baixo. O que eu vou fazer na saia de baixo? A minha saia de baixo, ela vai ter um babadinho aqui. E ela, no complemento, ela vai ter 15 centímetros. Na hora de fazer essa minha saia aqui, eu vou gastar mais de 1 centímetro para prender aqui, porque eu vou colocar por cima. Eu vou gastar uns 2 centímetros por aí. Eu vou colocar esse 15 mais 2, 15 mais 1 de bainha. Esse meu 15 centímetros vai virar 18. E aí, como eu já tenho 70 centímetros, que é a minha largura que eu tenho aqui dessa placa de cima da minha saia, nessa placa de baixo eu corto a largura do tecido para fazer a saia 2 do meu vestido. Eu não vou fazer essa modelagem, porque se eu fizer essa modelagem para vocês aqui, para explicar, vai ser mais ou menos igual a explicação que eu tô dando. Eu vou fazer um retângulo de 70 por 40. E depois eu vou fazer outro retângulo de 18 centímetros, igual à largura do tecido. Se fosse modelagem para a indústria, eu precisava fazer esses retângulos e dizer quantas vezes eu vou cortar. Como não, eu estou dando a explicação para montar esse recorte da saia. Se você pegar a sua saia, eu fiz com 70, tua menina é maior, você não vai usar o 70, tu vai usar uma medida maior, tu vai usar 80. Se tu vai usar 80, aí na hora de cortar essa parte aqui, ao invés de você cortar 2 tiras, você corta 3 tiras. Você também aumenta o tamanho. De 70, eu coloquei aqui com 40, se eu tiver com 80, eu vou ter que colocar pelo menos 1,60. Se eu colocar 1,60, eu tenho 1,40. 1,40, 2,80. A diferença que sobrou, que vai dar 20 centímetros, ao invés de eu vou lá e corto mais uma tira de meio metro e jogo junto com elas e distribuo esse franzido nessa saia. Bem, o nosso próximo encontro vai ser na costura. E muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Espero que tenham entendido essa modelagem. Qualquer coisa, pode me mandar um bisuzinho que eu respondo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que é o vídeo da costura. Tchau!